Você que está me assistindo agora, precisa saber de algo que pode mudar completamente sua vida e a de sua família. Janeiro de 2025 não é apenas mais um mês comum. É o marco inicial de um período profético que Padre Pio revelou há décadas atrás. Um tempo que ele chamou de a grande separação entre o joio e o trigo. Se você está sentindo uma angústia inexplicável no peito, se as noites têm sido longas demais e o desespero bate à sua porta, saiba que não é coincidência você ter encontrado este vídeo justamente agora. Padre Pio profetizou sobre tempos em que as famílias seriam testadas como nunca antes, quando a própria fé seria posta à prova através de provações que pareceriam impossíveis de suportar. Ele disse que haveria sinais claros de que este tempo havia chegado, e você que está me ouvindo agora já deve ter percebido alguns deles. O aumento assustador da violência, famílias se desfazendo da noite para o dia, jovens perdidos em vícios que destroem suas almas, doenças que a medicina não consegue explicar nem curar. Mas fica comigo até o final deste vídeo, porque o que Padre Pio revelou não foi apenas um aviso. Foi também a chave para atravessar este período terrível com proteção divina. Ele deixou instruções específicas, orações poderosas e práticas espirituais que podem ser sua tábua de salvação nestes tempos sombrios que estão apenas começando. Era uma manhã fria de janeiro de 1957, quando Padre Pio despertou de uma visão que o deixou profundamente perturbado. O frade capuchinho, que já carregava há décadas as chagas de Cristo em suas mãos, pés e costado, havia recebido uma revelação sobre os tempos que estavam por vir. Suas lágrimas molharam o travesseiro, enquanto ele contemplava as imagens terríveis que Deus havia permitido que ele visse sobre o futuro da humanidade. Durante a missa daquela manhã, Padre Pio mal conseguia conter a emoção. Os fiéis perceberam algo diferente em seus gestos, uma urgência em suas palavras durante a consagração. Quando terminou de celebrar o santo sacrifício, ele chamou alguns de seus filhos espirituais mais próximos para uma conversa reservada no convento de São João Rotondo. «Meus filhos», disse Padre Pio com voz trêmula, «o Senhor me mostrou tempos que virão sobre a terra, tempos em que será preciso mais coragem para ser cristão do que para ser mártir. Vi famílias sendo despedaçadas não pela espada, mas por uma confusão terrível que entrará nos corações. Vi homens perdendo a fé não por perseguição, mas por uma sedução sutil que os fará acreditar que podem viver sem Deus». O santo estigmatizado continuou sua revelação com detalhes que deixaram seus ouvintes estarrecidos. Ele descreveu um tempo em que as pessoas teriam acesso a todo o conhecimento do mundo através de pequenos aparelhos que carregariam nas mãos, mas paradoxalmente se tornariam cada vez mais ignorantes sobre as coisas de Deus. Falou de uma época em que os jovens prefeririam conversar com máquinas a falar com seus pais, e em que as famílias viveriam sob o mesmo teto, mas seriam estranhas umas às outras. Virá um janeiro, profetizou Padre Pio, que marcará o início de uma grande separação. Será como quando Nosso Senhor separou as ovelhas dos cabritos. Os que estiverem preparados reconhecerão os sinais e se refugiarão no coração imaculado de Maria. Os que não estiverem preparados serão levados como folhas secas pelo vento da confusão. Escreva Amém nos comentários se você acredita na proteção de Padre Pio. Mas o que mais impressionou aqueles que ouviram a profecia foi a precisão com que Padre Pio descreveu os sinais que antecederiam este janeiro decisivo. Ele falou de doenças que surgiriam do nada e se espalhariam pelo mundo inteiro, forçando as pessoas a se isolarem umas das outras. Descreveu guerras que começariam por motivos aparentemente pequenos, mas que revelariam a verdadeira face do mal que governa este mundo. Quando virem o irmão se levantando contra o irmão sem motivo aparente, disse o santo, quando virem filhos abandonando pais idosos como se fossem estranhos, quando virem a maldade sendo chamada de bondade e a bondade sendo chamada de maldade, saberão que o janeiro da grande separação se aproxima. Padre Pio também revelou algo que na época pareceu impossível de compreender, mas que hoje faz todo sentido para nós que estamos vivendo estes tempos. Ele disse que haveria um tempo em que as pessoas adorariam ídolos feitos por suas próprias mãos, pequenos altares que levariam consigo para todo lugar e aos quais dedicariam mais tempo e atenção do que a Deus.
Vi multidões caminhando pelas ruas olhando fixamente para pequenos objetos brilhantes, relatou o estigmatizado. Vi crianças chorando porque seus pais preferiam olhar para estes objetos a brincar com elas. Vi casais sentados lado a lado, mas cada um perdido em seu próprio mundo artificial, esquecidos um do outro e de Deus. A revelação continuou com detalhes ainda mais perturbadores sobre como seria a sociedade nestes tempos finais. Padre Pio descreveu como as pessoas se tornariam escravas de suas próprias criações, como buscariam constantemente a aprovação de desconhecidos enquanto desprezavam o amor daqueles que realmente as amavam. Haverá uma fome terrível, profetizou o santo, mas não será fome de pão ou de água. Será fome de amor verdadeiro, de paz interior, de propósito na vida. As pessoas terão tudo o que julgam precisar para serem felizes, mas se sentirão mais vazias do que nunca. Será então que muitos se lembrarão de Deus, mas outros se entregarão completamente às trevas. Comenta, eu creio, se você sente que estes tempos já chegaram. O que mais assombrou aqueles que ouviram Padre Pio foi sua descrição de como seria o comportamento das pessoas nestes tempos sombrios. Ele falou de uma raiva inexplicável que tomaria conta dos corações, fazendo com que discussões pequenas se transformassem em ódios mortais. Descreveu como as famílias se dividiriam por motivos políticos, como pais e filhos se tornariam inimigos por causa de opiniões diferentes. Vi famílias inteiras se despedaçando durante refeições, relatou o estigmatizado com lágrimas nos olhos. Vi irmãos que cresceram juntos se odiando por causa de ideias que nem mesmo compreendiam completamente. Vi o demônio da divisão entrando nas casas e fazendo seu trabalho de destruição com uma facilidade assustadora. Mas Padre Pio não se limitou a revelar os horrores que estavam por vir. O santo também recebeu de Deus as armas espirituais necessárias para enfrentar estes tempos terríveis. Ele ensinou orações específicas que deveriam ser rezadas diariamente, práticas de devoção que serviriam como escudo contra as investidas do mal e sinais que os fiéis deveriam observar para saber quando o período mais difícil estivesse se aproximando. Quando começarem a ver estas coisas acontecendo, instruiu Padre Pio, não se desesperem. Lembrem-se de que nosso Senhor Jesus Cristo já venceu o mundo. O que vocês estarão vendo são apenas as últimas convulsões de um inimigo derrotado que sabe que seu tempo está acabando. O santo estigmatizado foi muito específico sobre as práticas espirituais que deveriam ser adotadas nestes tempos. Ele enfatizou a importância da confissão frequente, da participação diária na Santa Missa quando possível e, especialmente, da devoção ao Santo Rosário. A Senhora Santíssima me disse, revelou Padre Pio, que aqueles que rezarem o rosário diariamente nestes tempos estarão protegidos por uma armadura invisível que nenhuma força do mal poderá atravessar. Além do rosário, Padre Pio recebeu uma oração específica que deveria ser rezada todas as manhãs durante este período de tribulação. Esta oração, que ele chamou de Escudo do Coração de Jesus, seria capaz de proteger não apenas quem a rezasse, mas toda a sua família e até mesmo sua casa contra as investidas do maligno. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se você quer receber esta proteção. A oração revelada por Padre Pio para estes tempos difíceis é poderosa e deve ser rezada com muita fé. Ó Jesus, Rei do Universo, que conheces todos os segredos dos corações e vês todas as necessidades de tuas criaturas, eu me coloco sob a proteção do teu sagrado coração nestes tempos de tribulação. Que teu precioso sangue cubra minha família como um manto protetor. Que tua Santa Cruz seja plantada em minha casa como sinal de que aqui habita um servo fiel. Que tua Santíssima Mãe interceda por nós em todas as horas de perigo. Por teus méritos infinitos e pela intercessão de São José, nosso protetor, afasta de nós todo o mal e concede-nos a graça de perseverar na fé até o fim. Amém. Esta oração deve ser rezada todos os dias pela manhã, preferencialmente diante de um crucifixo ou imagem do Sagrado Coração de Jesus. Padre Pio garantiu que aqueles que mantivessem esta prática diária estariam protegidos mesmo nas situações mais desesperadoras que estão por vir. Mas a proteção espiritual não se limita às orações.
O santo de Pietrelcina também revelou práticas específicas que deveriam ser adotadas em casa, para criar um ambiente de santidade capaz de resistir às investidas do mal. Ele ensinou sobre a importância de ter água benta sempre disponível e de aspergir a casa com ela pelo menos uma vez por semana, especialmente nos cantos dos cômodos onde as energias negativas costumam se acumular. O demônio tem horror da água benta, explicou o Padre Pio. Quando uma casa é aspergida com fé e devoção, as trevas são obrigadas a recuar. É como se fosse criada uma barreira invisível que protege todos os que habitam ali. O estigmatizado também orientou sobre a importância de ter imagens sagradas espalhadas pela casa, especialmente nos quartos das crianças. Ele revelou que as imagens do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria e de São José deveriam estar sempre à vista, pois elas servem como janelas do céu, através das quais as graças divinas podem entrar no lar. Cada imagem sagrada em uma casa é como um soldado de Deus montando guarda, ensinou o santo. O demônio não consegue suportar a presença destas imagens e foge para longe. Por isso, quanto mais imagens sagradas vocês tiverem em casa, mais protegidos estarão. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém. Isso vai formar uma corrente de proteção. Padre Pio foi muito claro ao explicar que os tempos difíceis que estavam por vir não seriam apenas uma questão de tribulações externas, mas principalmente de batalhas espirituais internas. Ele previu que haveria uma confusão terrível nas mentes das pessoas, fazendo com que muitos perdessem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. O maior perigo não virá de guerras ou catástrofes naturais, advertiu o santo. O maior perigo virá da confusão que será semeada nas mentes e nos corações. As pessoas não saberão mais em que acreditar. Não saberão mais quem são seus verdadeiros amigos e quem são seus inimigos. Será uma época em que cada um precisará se agarrar firmemente à fé como a um mastro em meio à tempestade. Para enfrentar esta confusão mental e espiritual, Padre Pio revelou uma prática muito específica que chamou de exame de consciência do guerreiro de Cristo. Todas as noites, antes de dormir, os fiéis deveriam fazer uma reflexão profunda sobre o dia que passou, perguntando-se: hoje eu me comportei como um verdadeiro seguidor de Cristo? Minhas palavras trouxeram paz ou confusão? Meus atos edificaram ou destruíram? Meus pensamentos estiveram voltados para o céu ou para as coisas mundanas? Aqueles que mantiverem este exame diário, prometeu Padre Pio, não serão enganados pelas mentiras que circularão nestes tempos. Eles terão a luz interior necessária para discernir a verdade em meio à escuridão que cobrirá o mundo. O santo também alertou sobre a importância de escolher muito bem as companhias e as influências que permitimos entrar em nossas vidas durante estes tempos difíceis. Ele previu que haveria pessoas que aparentemente seriam boas e religiosas, mas que na verdade estariam servindo aos propósitos do inimigo da alma humana. Nem todo aquele que fala de Deus está realmente servindo a Deus, advertiu Padre Pio. Haverá lobos vestidos de ovelha que entrarão no rebanho para causar destruição. Por isso, é preciso muito discernimento para saber quem são os verdadeiros servos de Cristo e quem são os impostores. Comenta discernimento se você quer receber esta graça especial. Para desenvolver este discernimento sobrenatural, Padre Pio ensinou uma oração que deveria ser rezada sempre antes de tomar decisões importantes ou antes de ouvir conselhos de outras pessoas. Espírito Santo, fonte de toda sabedoria e discernimento, ilumina minha mente para que eu possa ver a verdade onde há mentira, reconhecer o bem onde há aparência de mal e distinguir tua voz das vozes que vêm das trevas. Não permitas que eu seja enganado pelos falsos profetas destes tempos, mas concede-me a graça de seguir sempre o caminho que conduz à vida eterna. Amém. Esta oração, segundo Padre Pio, deveria ser rezada especialmente antes de assistir ou ler qualquer coisa, pois nos tempos que estavam por vir, haveria uma avalanche de informações falsas e confusas que seriam espalhadas propositalmente para desorientar os filhos de Deus. O estigmatizado também fez revelações muito específicas sobre como seria a vida familiar nestes tempos difíceis. Ele viu que os pais teriam grandes dificuldades para educar seus filhos,
pois as crianças estariam constantemente expostas a influências negativas que viriam de todas as direções. Por isso, ele deixou instruções muito claras sobre como os pais cristãos deveriam proceder para proteger seus filhos. Os pais destes tempos terão que ser como leões para proteger seus filhotes, profetizou Padre Pio. Eles não poderão ser permissivos ou negligentes, pois o inimigo estará espreitando cada oportunidade para roubar a inocência e a fé das crianças. Será necessária uma vigilância constante e uma firmeza amorosa para manter os pequenos no caminho reto. O santo revelou que os pais deveriam estabelecer momentos diários de oração em família, momentos em que todos, sem exceção, deveriam participar. Estes momentos não deveriam ser longos ou complicados, mas deveriam ser constantes e feitos com muita devoção. Uma família que reza unida, garantiu Padre Pio, é uma fortaleza que o demônio não consegue conquistar. Além da oração familiar diária, o estigmatizado orientou que os pais deveriam contar histórias de santos para seus filhos, especialmente histórias de santos jovens que enfrentaram dificuldades semelhantes às que as crianças de hoje enfrentam. Quando uma criança conhece a vida dos santos, explicou Padre Pio, ela encontra modelos de coragem e fé que a ajudam a resistir às tentações do mundo. Escreva Família Protegida, se você quer aplicar estes ensinamentos em sua casa. Uma das revelações mais impressionantes de Padre Pio foi sobre como seria o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro e aos bens materiais nestes tempos finais. Ele previu que haveria uma obsessão doentia pela riqueza, ao mesmo tempo em que muitas famílias passariam por dificuldades financeiras extremas. Vi pessoas vendendo suas almas por algumas moedas, relatou o santo com tristeza. Vi outros perdendo tudo da noite para o dia, sem entender por que Deus permitia tal sofrimento. Mas também vi aqueles que confiaram na divina providência sendo sustentados de forma miraculosa, mesmo quando não havia esperança humana. Para enfrentar as dificuldades financeiras que viriam sobre muitas famílias, Padre Pio ensinou uma oração específica a São José, o provedor da Sagrada Família. Ó São José, pai adotivo de Jesus e esposo de Maria, que conheceste as dificuldades de sustentar uma família com o trabalho de tuas mãos, olha com carinho para nossa situação financeira. Tu que confiaste sempre na divina providência, ensina-nos a fazer o mesmo. Intercede junto ao Sagrado Coração de Jesus para que não nos falte o pão de cada dia, mas principalmente para que não percamos nunca a confiança em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Alcança-nos a graça de sabermos partilhar o pouco que temos com aqueles que têm ainda menos, pois sabemos que quem dá aos pobres empresta a Deus. São José, nosso protetor, rogai por nós. Amém. Esta oração deveria ser rezada especialmente nas segundas-feiras, dia dedicado às almas do purgatório e às necessidades materiais da família. Padre Pio garantiu que aqueles que mantivessem esta devoção a São José nunca passariam necessidade extrema, mesmo que às vezes pudessem enfrentar dificuldades temporárias. O santo também alertou sobre a importância de não se deixar seduzir pelas promessas de enriquecimento fácil que surgiriam nestes tempos. Ele previu que haveria muitos esquemas fraudulentos que prometeriam fazer as pessoas ricas da noite para o dia, mas que, na verdade, levariam muitas famílias à ruína total. Quando algo parecer bom demais para ser verdade, advertiu Padre Pio, desconfiem. O demônio é muito hábil em apresentar suas armadilhas cobertas de ouro. Muitas pessoas perderão suas economias e até suas casas por acreditarem em promessas mentirosas de ganho fácil. Para proteger as famílias destes golpes financeiros, o estigmatizado ensinou que antes de qualquer investimento ou decisão importante envolvendo dinheiro, deveria ser rezada uma oração pedindo discernimento ao Espírito Santo e a intercessão de São José. Nunca tomem decisões importantes com pressa, aconselhou. Sempre peçam tempo para orar e refletir. Deus nunca tem pressa, e quando algo vem dele, sempre há tempo suficiente para discernir com sabedoria. Comenta São José Protetor se você confia na intercessão deste grande santo. Mas talvez a revelação mais impressionante de Padre Pio tenha sido sobre os sinais que indicariam que o período mais intenso desta tribulação havia chegado. Ele disse que haveria um momento específico em que os acontecimentos se acelerariam de forma dramática,
como se alguém tivesse apertado um botão para acelerar o tempo. Vocês saberão que chegou a hora mais difícil, profetizou o santo, quando virem que os eventos que normalmente levariam meses para acontecer começarem a se desenrolar em questão de dias ou até mesmo horas. Será como se o tempo tivesse sido comprimido e o que era impossível ontem se tornará realidade hoje. Padre Pio descreveu que neste período de aceleração temporal, as pessoas se sentiriam perdidas e confusas, incapazes de acompanhar a velocidade das mudanças. Muitos entrariam em estado de pânico. Outros simplesmente desistiriam de tentar entender o que estava acontecendo. Mas aqueles que estivessem preparados espiritualmente reconheceriam os sinais e saberiam que era chegada a hora de se refugiar completamente em Deus. Quando chegarem estes tempos de grande aceleração, instruiu o estigmatizado, não tentem entender tudo com a mente humana. Simplesmente se entreguem nas mãos de Deus como crianças que confiam no Pai. Rezem mais, falem menos, ouçam mais a Deus, ouçam menos as vozes do mundo. Será a única forma de manter a sanidade mental e a paz interior. O santo também revelou que durante este período mais intenso haveria milagres extraordinários acontecendo simultaneamente com as tribulações. Ele disse que Deus permitiria que seus filhos fiéis vissem manifestações claras do poder divino para fortalecer sua fé nos momentos mais difíceis. Não se surpreendam se começarem a ver curas inexplicáveis acontecendo ao seu redor, profetizou o Padre Pio. Não se assustem se presenciarem eventos que desafiam todas as leis da natureza. Deus fará questão de mostrar que Ele ainda está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parecer estar perdido. Estas manifestações miraculosas, segundo o estigmatizado, não aconteceriam apenas em lugares santos ou através de pessoas especiais, mas também na vida cotidiana de famílias simples que mantivessem sua fé inabalável. O maior milagre, disse Padre Pio, será ver famílias permanecendo unidas e em paz enquanto o mundo ao redor se despedaça. Isso será um sinal claro da presença de Deus no meio do caos. Escreva milagres se você quer ser testemunha das maravilhas de Deus. O santo de Pietrelcina também fez revelações específicas sobre como seria a situação da igreja nestes tempos difíceis. Ele previu que haveria grande confusão até mesmo entre os membros do clero, com alguns padres e bispos se desviando da verdadeira doutrina e causando escândalo entre os fiéis. Haverá um tempo, profetizou Padre Pio, em que os fiéis terão que escolher entre obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Muitos pastores se tornarão mercenários, preocupados apenas com sua popularidade e com as coisas do mundo. Mas os verdadeiros filhos de Deus saberão distinguir a voz do bom pastor das vozes dos falsos profetas. Para ajudar os fiéis a manterem sua fé católica pura nestes tempos de confusão, Padre Pio ensinou uma oração que deveria ser rezada antes de participar de qualquer celebração religiosa ou antes de ouvir qualquer pregação. Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, que constituístes tua igreja como coluna e fundamento da verdade, concede-me a graça de reconhecer sempre tua voz autêntica em meio às muitas vozes que se levantam nestes tempos. Que eu possa receber com docilidade os ensinamentos que vêm de ti e que tenha coragem de rejeitar tudo aquilo que contradiz tua palavra e a tradição dos apóstolos. Por tua misericórdia infinita, protege-me de todo erro e concede-me a perseverança na fé verdadeira até o fim. Amém. O estigmatizado foi muito claro ao explicar que a confusão na igreja não seria um sinal de que Deus havia abandonado seu povo, mas sim uma purificação necessária para separar o joio do trigo. Assim como um ourives purifica o ouro no fogo, explicou Padre Pio, Deus permitirá que sua igreja passe pelo fogo da tribulação para que ela saia mais pura e mais bela do que nunca. Durante este período de purificação, o santo revelou que haveria grupos de fiéis leigos que se reuniriam em suas casas para orar e estudar a verdadeira doutrina católica. Estes grupos, que ele chamou de pequenos rebanhos, seriam como oásis de fé em meio ao deserto da confusão espiritual. Quando não souberem onde encontrar alimento espiritual verdadeiro, orientou o Padre Pio, reúnam-se em pequenos grupos nas casas para rezar o rosário, ler as vidas dos santos
e estudar o catecismo. Deus abençoará estas reuniões e fará com que elas sejam fonte de força e consolação para todos os participantes. Comenta, pequeno rebanho, se você quer fazer parte destes grupos abençoados. Uma das orientações mais práticas que Padre Pio deu para estes tempos difíceis foi sobre a importância de ter sempre em casa uma reserva de itens essenciais, não por medo ou desconfiança em Deus, mas por prudência cristã. Ele comparou esta preparação à atitude das virgens prudentes da parábola evangélica que tinham óleo extra em suas lâmpadas. Assim como as virgens prudentes se prepararam para a chegada do esposo, ensinou o santo, vocês devem se preparar para os tempos difíceis que estão por vir. Tenham sempre em casa água suficiente para pelo menos uma semana, alimentos não perecíveis, remédios básicos, velas e fósforos. Mas, mais importante do que tudo isso, tenham sempre a alma preparada através da oração, dos sacramentos e da prática da caridade. Padre Pio enfatizou que esta preparação material deveria ser feita com serenidade e confiança em Deus, nunca com espírito de pânico ou egoísmo. Preparem-se não apenas para sua própria família, aconselhou, mas também para poderem ajudar os vizinhos que estiverem em necessidade. A caridade será a marca distintiva dos verdadeiros cristãos nestes tempos de tribulação. O estigmatizado também revelou algo muito importante sobre como deveria ser o comportamento dos cristãos em relação às autoridades durante estes tempos difíceis. Ele disse que haveria momentos em que as leis humanas contradiriam as leis de Deus, e que os fiéis precisariam ter coragem para escolher obedecer a Deus antes que aos homens. Haverá leis que obrigarão vocês a agir contra sua consciência cristã, profetizou Padre Pio. Haverá pressões enormes para que vocês neguem sua fé ou aceitem práticas que são abomináveis diante de Deus. Nestes momentos, lembrem-se das palavras dos apóstolos. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso traga consequências dolorosas. Para dar coragem aos fiéis que teriam que enfrentar estas situações difíceis, o santo ensinou uma oração específica aos mártires cristãos. Ó santos mártires de todos os tempos, que preferiram perder a vida terrena a perder a vida eterna, dai-nos a vossa coragem e fortaleza para enfrentarmos as perseguições destes tempos. Que possamos seguir vosso exemplo de fidelidade a Cristo, mesmo quando isso significar sofrer incompreensão, rejeição ou até mesmo perseguição. Por vossa intercessão, alcançai-nos a graça de sermos fiéis até a morte, para que possamos um dia partilhar convosco da glória eterna. Amém. Escreva coragem se você quer receber a força dos mártires. Mas Padre Pio não quis terminar suas revelações com um tom de tristeza ou desespero. Pelo contrário, ele fez questão de transmitir uma mensagem de esperança extraordinária sobre o que viria depois deste período de tribulação. O santo disse que após a grande purificação, haveria uma era de paz e prosperidade espiritual como nunca havia existido na história da humanidade. Depois da tempestade, profetizou o estigmatizado com os olhos brilhando de alegria, virá uma calmaria tão bela que fará todos esquecerem os sofrimentos passados. Será uma época em que os homens voltarão a amar a Deus de todo o coração, em que as famílias voltarão a ser santas, em que os jovens escolherão a pureza ao invés do pecado. Será o triunfo definitivo do Imaculado Coração de Maria. Esta era de paz, segundo Padre Pio, seria caracterizada por uma renovação completa da sociedade cristã. As pessoas voltariam a colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. As famílias se reuniriam novamente para orar juntas. Os jovens escolheriam vocações religiosas em grande número. E haveria um florescimento extraordinário da cultura cristã em todas as áreas da vida humana. Vocês que estão sofrendo agora, consolou o santo, saibam que estão vivendo as dores do parto de uma nova era. Assim como uma mulher esquece suas dores quando vê seu filho nascer, vocês esquecerão todos os sofrimentos quando virem a beleza do mundo renovado que Deus está preparando. O estigmatizado também revelou que aqueles que permanecessem fiéis durante o período de tribulação receberiam graças especiais na era de paz que viria depois. Eles seriam como os fundamentos sobre os quais a nova sociedade cristã seria construída, e suas famílias seriam especialmente abençoadas com paz,
prosperidade espiritual e abundância de vocações religiosas. Os filhos e netos daqueles que permaneceram fiéis na tribulação, prometeu Padre Pio, serão como príncipes no reino de Deus. Eles terão uma compreensão da fé e uma intimidade com Deus que será invejada por gerações passadas. Será a recompensa pela fidelidade de seus pais e avós nos tempos difíceis. Comenta, Era de Paz, se você quer fazer parte desta renovação. Para finalizar suas revelações sobre estes tempos proféticos, Padre Pio deu instruções muito específicas sobre como os fiéis deveriam se preparar espiritualmente para atravessar tanto o período de tribulação quanto para estar prontos para a era de paz que viria depois. A preparação mais importante, ensinou o santo, é a purificação interior. Vocês devem trabalhar constantemente para arrancar de seus corações tudo aquilo que não é de Deus: o orgulho, a vaidade, a cobiça, a inveja, a luxúria, a gula, a preguiça espiritual. Assim como um jardim precisa ser constantemente limpo das ervas daninhas para que as flores possam crescer, vocês precisam constantemente limpar suas almas dos vícios para que as virtudes possam florescer. Para ajudar neste trabalho de purificação interior, Padre Pio ensinou uma prática que chamou de os 3 exames diários. Pela manhã, ao acordar, a pessoa deveria fazer um exame de intenções, perguntando-se: o que eu pretendo fazer hoje para agradar a Deus e salvar minha alma? Ao meio-dia, deveria fazer um exame de progresso. Como está sendo meu dia até agora? Estou cumprindo minhas boas intenções da manhã? À noite, antes de dormir, deveria fazer um exame de consciência. O que eu fiz hoje de bom? Em que pequei? O que posso fazer melhor amanhã? Aqueles que mantiverem fielmente estes 3 exames diários, garantiu Padre Pio, crescerão rapidamente em santidade e estarão preparados para enfrentar qualquer dificuldade que possa surgir. Será como ter um sistema de navegação espiritual que os manterá sempre no rumo certo, não importa quão violenta seja a tempestade ao redor. O santo também enfatizou a importância de manter uma atitude de total abandono nas mãos da divina providência. Façam tudo o que estiver ao alcance de vocês para se preparar e se proteger, aconselhou. Mas depois entreguem tudo nas mãos de Deus com completa confiança. Deus é Pai, e nenhum pai abandona seus filhos na hora do perigo. Confiem que Ele sabe exatamente do que vocês precisam e quando vocês precisam. Escreva Confio em Deus se você quer viver com esta total confiança. Agora você que me ouviu até aqui precisa entender que não foi por acaso que este vídeo chegou até você justamente neste momento. Deus tem um plano para a sua vida e para a sua família. E Ele quer usar você como instrumento de sua misericórdia nestes tempos difíceis. As profecias de Padre Pio não devem gerar medo em seu coração, mas sim uma santa determinação de se preparar espiritualmente e ajudar outros a se prepararem também. Lembre-se sempre de que você não está sozinha nesta jornada. Padre Pio continua intercedendo por todos aqueles que recorrem a ele com fé. E a Santíssima Virgem Maria está especialmente próxima de seus filhos nestes tempos de tribulação. São José, o terror dos demônios, está pronto a proteger sua família se vocês se colocarem sob seu manto protetor. Comece hoje mesmo a aplicar os ensinamentos que você ouviu neste vídeo. Estabeleça momentos diários de oração em sua família, mantenha sua casa sempre abençoada com água benta, reze as orações que Padre Pio ensinou para estes tempos e principalmente confie sempre na misericórdia infinita de Deus. Ele jamais abandona aqueles que nele confiam. No próximo vídeo, vou revelar para você os 3 sinais específicos que Padre Pio disse que apareceriam exatamente 7 dias antes do início da fase mais intensa desta tribulação. São sinais que qualquer pessoa poderá reconhecer. E quem souber identificá-los, terá tempo para fazer os últimos preparativos espirituais. Não perca, porque pode ser a diferença entre passar por este período com paz ou com desespero. Escreva "preparada" nos comentários se você está determinada a seguir os conselhos de Padre Pio. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que você ama. Que Deus abençoe você e sua família, e que Padre Pio seja o seu intercessor nestes tempos decisivos que estão apenas começando. Fique na paz de Cristo, e até o próximo vídeo. Mas há algo muito mais profundo que Padre Pio revelou sobre estes tempos que precisa ser dito.
O santo estigmatizado recebeu uma visão sobre 3 ondas de tribulação que se seguiriam uma após a outra, cada uma mais intensa que a anterior. Estamos vivendo agora o final da primeira onda, e a segunda está prestes a começar. É por isso que janeiro de 2025 marca este momento tão decisivo. A primeira onda, segundo o Padre Pio, seria caracterizada pela confusão das mentes e a divisão das famílias. Você que está me assistindo certamente já percebeu isso acontecendo ao seu redor. Quantas famílias você conhece que se despedaçaram nos últimos anos por causa de discussões que antes eram consideradas bobagens? Quantas pessoas você vê completamente perdidas, sem saber mais em que acreditar? A segunda onda será diferente. Padre Pio disse que ela viria como fogo sobre a palha seca. Será um período de acontecimentos que parecerão impossíveis, mas que se desenrolarão diante dos olhos de todos com uma velocidade assustadora. O santo descreveu como sendo 40 dias que parecerão 40 anos, tamanha será a intensidade dos eventos. Durante esta segunda onda, muitas pessoas que hoje se julgam fortes espiritualmente descobrirão que sua fé era apenas superficial. Será como quando Jesus multiplicou os pães e peixes. No começo todos o seguiam empolgados, mas quando ele começou a falar das verdades mais profundas, muitos se afastaram dizendo: dura é esta palavra. Verão seus vizinhos, amigos e até familiares mudando completamente da noite para o dia. Profetizou Padre Pio. Pessoas que vocês julgavam ser boas e confiáveis revelarão sua verdadeira face. E outras pessoas que vocês nem imaginavam que fossem religiosas se mostrarão como verdadeiros santos. Será uma época de grandes surpresas e de grandes decepções humanas. O estigmatizado também revelou que durante a segunda onda haveria escassez de muitas coisas que hoje consideramos básicas. Não apenas comida e água, mas principalmente escassez de paz interior, de esperança, de amor verdadeiro entre as pessoas. As prateleiras dos supermercados poderão estar cheias, disse o santo, mas os corações estarão vazios. As pessoas terão acesso a toda a informação do mundo, mas não saberão mais o que é verdade. Comenta a segunda onda, se você quer se preparar para o que está vindo. Foi neste contexto que Padre Pio recebeu de Nossa Senhora uma devoção especial, que ele chamou de As 7 Lágrimas de Maria. A Virgem Santíssima apareceu ao estigmatizado e mostrou 7 lágrimas que ela derramou ao longo da história da salvação, e explicou que cada lágrima tinha um poder específico para proteger seus filhos devotos durante os tempos de tribulação. A primeira lágrima foi derramada quando o anjo anunciou a Maria que seu filho seria sinal de contradição, e que uma espada traspassaria seu coração. Esta lágrima tem o poder de dar coragem para enfrentar as contradições e perseguições. A segunda lágrima foi derramada durante a fuga para o Egito, quando Maria teve que deixar sua terra natal para proteger o menino Jesus. Esta lágrima protege as famílias que precisam tomar decisões difíceis para preservar sua fé. A terceira lágrima foi derramada quando Jesus se perdeu no templo por 3 dias. Esta lágrima consola os pais que estão sofrendo por causa de filhos que se afastaram de Deus. A quarta lágrima foi derramada no caminho do Calvário, quando Maria viu seu filho carregando a cruz. Esta lágrima dá forças para carregar as próprias cruzes com paciência e amor. A quinta lágrima foi derramada ao pé da cruz, quando Maria viu Jesus morrer. Esta lágrima concede a graça da perseverança até o fim, mesmo nas situações mais desesperadoras. A sexta lágrima foi derramada quando o corpo de Jesus foi colocado em seus braços após a morte. Esta lágrima traz consolação para aqueles que perderam entes queridos. A sétima lágrima foi derramada junto ao sepulcro, antes da ressurreição. Esta lágrima concede a virtude da esperança inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Aqueles que venerarem devotamente estas 7 lágrimas de Maria, prometeu Padre Pio, receberão proteção especial durante os tempos difíceis. Cada lágrima é como um escudo que a Mãe de Deus coloca ao redor de seus filhos devotos. Escreva 7 lágrimas, se você quer receber esta proteção maternal. Para venerar adequadamente as 7 lágrimas de Maria, Padre Pio ensinou uma oração específica que deveria ser rezada todos os sábados, dia especialmente dedicado à Virgem Santíssima. A oração deveria ser acompanhada de 7 Ave-Marias, uma para cada lágrima,
meditando sobre o sofrimento e o amor de Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, Mãe de dores e Rainha dos mártires, eu venero reverentemente as 7 lágrimas que derramastes por amor a nós, pecadores. Por essas lágrimas preciosas, mais valiosas que todas as pedras preciosas da terra, eu vos peço que intercedais por mim e por minha família nestes tempos de tribulação. Que cada uma de vossas lágrimas seja uma fonte de graças para nossa alma, um bálsamo para nossas dores, uma luz para nossa escuridão. Virgem dolorosa, chorai por nós como chorastes por Jesus, para que um dia possamos enxugar para sempre as vossas lágrimas na glória eterna. Amém. Esta devoção às 7 lágrimas de Maria se tornará ainda mais importante durante a terceira onda de tribulação, que Padre Pio descreveu como a mais terrível de todas. O santo disse que seria um período muito breve, não mais que alguns dias, mas de uma intensidade tal que, se não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos resistiriam. Durante a terceira onda, segundo a visão de Padre Pio, haveria manifestações sobrenaturais visíveis no céu que deixariam toda a humanidade aterrorizada. O sol parecerá dançar como em Fátima, revelou o estigmatizado, mas desta vez será visto por todos os habitantes da terra simultaneamente. Será o sinal definitivo de que chegou o momento da grande purificação final. Nestes dias finais da tribulação, Padre Pio disse que os únicos lugares seguros serão aqueles que estiverem sob proteção especial da Virgem Maria. Por isso ele orientou que todas as casas de famílias cristãs deveriam ser consagradas ao Imaculado Coração de Maria através de uma oração específica que ele recebeu em visão. Ó Imaculado Coração de Maria, refúgio dos pecadores e consolação dos aflitos, eu consagro solenemente esta casa e todos os que nela habitam ao vosso amor maternal. Que esta casa se torne um santuário onde vosso Filho Jesus seja sempre adorado e amado. Que cada cômodo seja um altar onde se elevem orações de louvor e súplica. Plantai vossa cruz bendita sobre esta casa como sinal de que aqui habitam vossos filhos devotos. Por vossa intercessão poderosa, afastai desta morada todo o mal, toda doença, toda discórdia, toda tentação diabólica. Que os anjos de Deus façam guarda permanente nas portas e janelas, impedindo a entrada de qualquer força maligna. Imaculado Coração de Maria, sede o nosso refúgio seguro nos tempos de tribulação que se aproximam. Amém. Comenta. Casa consagrada. Se você quer fazer esta consagração em seu lar. Padre Pio também recebeu instruções muito específicas sobre como deveria ser o comportamento dos cristãos durante estes 3 dias mais intensos da terceira onda. Ele disse que ninguém deveria sair de casa, não importa o que estivesse acontecendo lá fora. As janelas deveriam permanecer fechadas e cobertas, e apenas velas benzidas deveriam ser usadas para iluminação. Haverá vozes lá fora chamando vocês pelos nomes, advertiu o santo. Haverá gritos pedindo socorro, vozes de parentes que vocês julgavam estar mortos. Mas não saiam, não abram as janelas, não respondam. Tudo isso será ilusão diabólica para fazer vocês saírem de casa e se exporem ao perigo. Permaneçam dentro, rezando constantemente, até que tudo termine. Durante estes 3 dias decisivos, Padre Pio orientou que as famílias deveriam fazer turnos de oração, para que sempre houvesse alguém orando enquanto outros descansavam. As crianças deveriam ser mantidas ocupadas com histórias de santos e cantos religiosos, para que não se assustassem com os ruídos externos. Será como estar dentro da arca de Noé durante o dilúvio, comparou o estigmatizado. Do lado de fora será destruição total, mas do lado de dentro haverá paz e segurança para aqueles que confiaram em Deus. Depois destes 3 dias, quando saírem de casa, vocês verão um mundo completamente novo, purificado de todo o mal. Mas Padre Pio fez questão de enfatizar que estes 3 dias terríveis não deveriam ser motivo de desespero para os cristãos bem preparados. Pelo contrário, deveriam ser recebidos como o momento final da libertação, como as últimas dores do parto antes do nascimento da nova era de paz. Quando vocês virem os sinais no céu, disse o santo com alegria, não tenham medo. Elevem seus olhos e seus corações.
porque se aproxima a vossa libertação. Estes serão os últimos momentos de poder das trevas sobre a terra. Depois disso, Satanás será acorrentado por 1000 anos, e os filhos de Deus viverão em paz como nunca antes na história. O período que seguirá a esta purificação final será tão belo, segundo Padre Pio, que fará as pessoas se perguntarem como puderam viver tanto tempo no mundo anterior cheio de maldade e sofrimento. Será como sair de uma prisão escura para um jardim florido em plena primavera. As crianças que nascerem depois da purificação, profetizou o estigmatizado, terão uma pureza e uma sabedoria natural que causará admiração. Elas nascerão já com um conhecimento instintivo de Deus, e será raro ver uma criança desobediente ou rebelde. Será o cumprimento da promessa de Jesus: dos pequeninos sai o louvor perfeito. Manda esse vídeo para mais 3 pessoas no WhatsApp e escreve purificação. Você estará ajudando outros a se prepararem. Nesta era renovada, Padre Pio disse que a própria natureza será transformada. Os animais selvagens se tornarão mansos. A terra produzirá frutos em abundância, sem necessidade de muito trabalho. E até mesmo o clima será mais ameno e agradável. Será como um retorno ao estado paradisíaco que existia antes do pecado original. Vocês verão lobos brincando com cordeiros, descreveu o santo com os olhos brilhando. Verão plantações crescendo sem pragas ou doenças. Verão idosos recuperando forças e jovens escolhendo a vida religiosa em massa. Será um tempo em que o único trabalho necessário será louvar a Deus e cuidar uns dos outros com amor. Mas para participar desta era maravilhosa, Padre Pio alertou que é preciso passar primeiro pela purificação interior que está acontecendo agora. Cada provação que enfrentamos hoje, cada dificuldade que atravessamos, cada momento de angústia que vivemos, tudo isso está servindo para nos preparar e purificar para a vida nova que está por vir. Não desprezem os sofrimentos de hoje, aconselhou o estigmatizado. Cada lágrima que vocês derramam por amor a Deus está sendo contada no céu. Cada momento de dor oferecido com paciência está contribuindo para a sua purificação interior. Vocês estão sendo polidos como diamantes para brilharem na nova era que se aproxima. Por isso, você que está passando por dificuldades agora, que sente o peso desta transição de eras, não desanime. Suas provações têm um propósito divino. Deus está permitindo que você experimente pequenas porções de sofrimento agora, para que esteja preparada para as grandes graças que virão depois. Lembre-se sempre das palavras de São Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Cada dia difícil que você atravessa com fé é um degrau a mais na escada que a conduz à vida nova que Deus está preparando. Comenta: vida nova, se você acredita na transformação que está por vir. E agora, minha querida irmã que chegou até aqui, quero que você saiba que sua alma foi tocada pelas palavras de Padre Pio não por acaso. Deus tem um plano especial para você nestes tempos decisivos. Talvez Ele queira que você seja um instrumento de consolação para outras pessoas que estão sofrendo. Talvez Ele queira que você seja uma guardiã da fé verdadeira em sua família. Talvez Ele queira que você seja uma fonte de esperança em meio ao desespero que toma conta de tantos corações. O que importa é que você responda sim ao chamado divino, como Nossa Senhora respondeu sim ao anjo Gabriel. Diga a Deus que você está disponível para ser usada em seus planos, mesmo que não compreenda completamente o que Ele espera de você. Comece hoje mesmo a viver como uma verdadeira filha de Deus nestes tempos proféticos. Mantenha sua casa sempre em estado de graça através da oração diária, da água benta, das imagens sagradas. Consagre sua família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Reze as orações que Padre Pio ensinou para estes tempos especiais. E, principalmente, seja uma semente de paz em meio à confusão do mundo. Quando outros estiverem em pânico, você mantenha a calma confiando em Deus. Quando outros estiverem espalhando notícias alarmantes, você espalhe esperança e fé. Quando outros estiverem se desesperando, você seja uma voz de consolação, lembrando que Deus jamais abandona seus filhos. Padre Pio está intercedendo por você do céu. Nossa Senhora está cobrindo você com seu manto maternal. São José está protegendo sua família como protegeu a Sagrada Família.
E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, está preparando para você uma morada na casa do Pai que será sua recompensa eterna pela fidelidade durante estes tempos difíceis. No próximo vídeo, vou revelar as 3 orações secretas que Padre Pio rezava todos os dias durante a Segunda Guerra Mundial e que ele disse que deveriam ser rezadas também durante estes tempos atuais de tribulação. São orações tão poderosas que o próprio demônio fugia quando o santo as recitava. Não perca, porque estas orações podem ser a diferença entre a vitória e a derrota espiritual nestes tempos decisivos. Escreva orações secretas nos comentários, se você quer aprender estas orações poderosas, e compartilhe este vídeo com quantas pessoas puder. Cada pessoa que receber esta mensagem terá a oportunidade de se preparar melhor para o que está por vir. Que Deus abençoe abundantemente você e todos os seus, e que Padre Pio seja seu guia e protetor nestes tempos santos e decisivos. Fique na paz de Cristo Jesus, nossa esperança e nossa salvação.